Qual a diferença do rico e do pobre? O compromisso. Vocês acham que os ricos têm condição de fazer o que eles pretendem fazer? Vocês acham que sim, mas eles nunca têm, porque o que eles estão tentando fazer é sempre maior do que o recurso que eles têm. É por isso que rico usa tanto BNDES, financiamento com banco. Porque o que a gente quer fazer, o nosso dinheiro não dá. O que você quer fazer hoje, o seu dinheiro não dá. O meu também não. Só que eu crio condições para fazer aquilo que eu não tenho condições para fazer. É assim que os ricos agem. A gente não dá desculpa. E muitas vezes a gente vem aqui e traz a resposta para você e você fica tentando adiar, você fica tentando evitar, você fica tentando fugir daquilo que você tem que ver. O que está acontecendo na sua vida neste momento tem um sentido. O sentido é dado pelas decisões que você tomou ou deixou de tomar lá atrás. Agora, a utilidade é você quem dá hoje. Qual a utilidade que você dá para o seu problema? Qual a utilidade que você dá para um acidente? Qual a utilidade que você dá para uma doença? Qual a utilidade que você dá para um problema com um sócio, para um problema num casamento? O que você vai fazer com a resposta se você tiver resposta para a pergunta que você tem? O rico vai dizer, eu vou fazer o que tiver que ser feito. O pobre vai dizer, depende da resposta que eu tiver. Sabe qual é o pior medo que as pessoas podem ter? É o medo de se tornar aquilo que elas já são. A pessoa está em um casamento falido e ela diz, eu tenho medo de ficar sozinha. Aí eu pergunto, o seu marido sabe o tamanho da sua calcinha? Porque o tamanho da chuteira do Neymar ele sabe. O seu marido sabe qual é o seu maior sonho? Seu maior medo? Seu maior pesadelo? A sua vontade hoje? Esse cara não sabe nada sobre você, você já está sozinha. E pior, você está sozinha sem poder colocar alguém no lugar. Tem um monte de gente dizendo, é que eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Eu falo, deixa eu ver o extrato da sua conta. Não tem dinheiro. Você está com medo de se tornar aquilo que no fundo você já é, você já se tornou. E em um dos áudios dessa semana eu vou ensinar uma coisa para vocês. A janela da sua casa abre e fecha? Abre e fecha? Toda vez que você vira uma janela agora, você vai se lembrar de mim. Você vai fazer o seguinte, toda vez que a vida estiver fácil, abra a janela. Toda vez que a vida estiver difícil, feche a janela. E eu não estou falando da janela da parede do seu quarto ou da sala da sua casa. Eu estou falando da janela que você enxerga a sua vida. Gui e meninos, só tem uma caneta aqui do quadro, tá? Só estou avisando porque depois vão me perguntar onde é que está a outra. Está guardada? Tá. Tá bom. Outro dia eu fiz um gráfico aqui e perguntei se isso era um gráfico de alta ou de baixa. Para você, isso é um gráfico de alta ou de baixa? Quem já me acompanha há muito tempo sempre fala assim, depende, né? Quando é o Elton perguntando, ele sempre vai dar umas voltas ali. Mas é um gráfico de alta ou de baixa? No longo prazo, baixa. No curto prazo, pode ser alta. Boa! O que ele disse? Num longo prazo, baixa. No curto prazo, pode ser alta. Se você pegar este período aqui, com este período aqui, o que você tem? Deixa eu mudar a cor aqui. Você tem uma baixa. Está aqui, ó. Mas se você pegar esse período aqui, você tem
uma alta. Se você pegar esse período aqui, você tem uma alta. Por que eu estou falando isso? Olha a sua vida hoje, se ela estiver boa, abra a janela e olha o progresso e o processo futuro. Tenha consciência que tem chão. Nossa, comecei a pagar minhas contas, comecei a sair da dívida, montei um negócio, começou a dar tudo certo. Abra a janela para você ter consciência de que tem chão. Começou a emagrecer, está num bom momento? Consciência, tem chão. Não vou me empolgar, isso aqui é uma maratona. É academia sempre. A academia é uma das coisas mais ingratas que tem, não é? Você faz, você para de fazer um pouquinho, você fala, ei, parece que volte para o início, não é? E sem a empolgação. Mas não tem jeito. Olhe aquilo e entenda, poxa, está subindo? Deixa eu me conscientizar que tem um progresso. Está difícil? Fecha a janela, encurta a janela e compara você com ontem, só isso. Ah, mas é que eu estou endividado há 7 anos, eu devo 8 milhões de reais, não sei como eu vou sair disso porque eu só ganho 5 mil. Beleza, esquece pagar todo mundo. Você não vai pagar ninguém agora. Você vai se estabilizar. Conseguiu ganhar 5 mil? Quando você conseguir ganhar 7 mil, você não vai dar esses 2 para ninguém, você vai comemorar. Ah, eu te vi comemorando, mas você está endividado, não vai me pagar não, moço, o dinheiro dessa festa aqui não dá para te pagar. Deixa eu ficar nessa festa aqui, para eu ficar feliz, para eu ficar animado, para eu continuar melhorando. Depois que eu continuar melhorando, aí eu começo a te pagar. Porque você precisa entender qual é o seu momento. Tem gente começando um relacionamento, tem gente saindo de um relacionamento. Tem gente começando uma carreira, tem gente saindo de uma carreira. Tem gente querendo começar uma carreira e tem gente querendo sair de uma carreira. Qual é o seu momento hoje? E diante do seu momento, qual é a sua única pergunta da noite de hoje? Ah, Elton, você já fez essa pergunta várias vezes e quando eu te encontrar lá na frente, você sabe qual pergunta eu vou te fazer? Qual é a sua única pergunta de hoje? Porque possivelmente você vai estar em outro momento da sua vida. No momento em que você está, qual é a pergunta que você faz? Porque é isso que vai definir a sua próxima pré-queda. Dá para saber se o embaraço que vai vir na sua vida é na sua saúde, no seu bolso ou nas suas relações. Dá para saber. Dá para saber se o embaraço na sua vida vai ser através dos acontecimentos da sua vida ou da vida dos outros. Outro dia a gente deu uma acelerada tão grande que eu falei para os funcionários, se preparem porque vocês vão ter dificuldade de me acompanhar. Aí ontem eu descobri que no mesmo dia, uns 20 minutos antes da terceira live, caiu o gerador, caiu a energia, foi tudo aqui. Isso eu sabia. Aí o povo, não, peraí, deixa eu te explicar. Eu falei, não precisa me explicar nada, esse problema é de vocês, vão resolver, porque 8 horas eu entro no palco e eu tenho certeza que vai estar tudo bem. Não, mas pode ser que não esteja. Eu falei, vai estar, resolvam os problemas de vocês. Aí eu descobri que no mesmo dia, 2 dos meus sócios quase bateram o carro. Um contou para o outro, aí depois o outro contou para mim que o outro também quase bateu o carro. Essa aí eu não sabia, não. No mesmo dia, um quase bateu o carro, o outro também quase bateu o carro, gerador caiu e um monte de coisa. No dia anterior, várias comunidades do WhatsApp foram perdidas, muitas pessoas não conseguiram participar. E eu tranquilo, você sabe por quê? Alguém me falou, Cris, quantas pessoas sumiram do workshop, do resgate dos otimistas? 125 mil. Se eu não me engano, foram 120 mil pessoas, alguma coisa desse tipo. Aí você pode parar e pensar, nossa, mas 120 mil é um prejuízo muito grande. Mas eu pensei, peraí, toda vez a gente cadastra, sei lá, 600 mil pessoas, vem umas 100, 400 ficam perdidas mesmo. Estava mutado.
125 mil. 125 mil pessoas, o Cris está me avisando aqui. Ou seja, algumas pessoas iam ficar para trás. Na minha cabeça, nós estamos tão bem que essas comunidades certamente são das pessoas que ficariam para trás. O que eu estou querendo trazer para vocês? Você pode escolher qual é o problema que você vai viver. Você pode definir qual é o tamanho do impacto daquele problema na sua vida. Você pode escolher. Como é que você escolhe isso? Aí tem gente que vira e fala, mas se eu puder escolher, Elton, eu vou escolher não ter problema nenhum. Tá bom, então troque a palavra problema por desafio. Se você não consegue ter uma única pergunta para a noite de hoje, quer seja você um aliado mais antigo, um aliado recente, um convidado que está pensando em entrar para a Aliança Divergente ou um funcionário, se você não tem a pergunta para qual é a sua pergunta de hoje, não tem essa resposta, se você não sabe chegar nessa pergunta, aí eu te pergunto, qual é o seu principal desafio hoje? Quem sabe a diferença de desafio para problema? Alguém sabe? Você quer a partir de hoje nunca mais ter problema na sua vida? Eu posso ensinar como, mas o compromisso tem que ser forte. Tem coragem de nunca mais ter problema na sua vida? Tem, Andressa? Nunca mais. Tem? Você tem muitos problemas? Você tem cara de que as pessoas em volta de você que têm. Como nunca mais ter problema na sua vida? Pare de chamar de problema. Para uma pessoa que sabe o que quer, o acontecimento é um desafio, não é um problema. Para uma pessoa que sabe o que quer, qualquer acontecimento é um desafio, não é um problema. A Fernanda falou assim, no terceiro dia do resgate dos otimistas, quase bati o carro, lembrei de você na hora. Tudo o que acontece aqui no chat, em casa, a galera está lembrando de você. A Angélica disse assim, Elton, hoje pela manhã meu filho começou com uma gripe forte e febre e dor no corpo. A primeira coisa que lembrei foi de você, Elton. Eita pré-queda vindo aí. Meu marido não entendeu nada na hora que falei. Para um bom entendedor, um acontecimento não é uma letra, é uma história contada. O Derek e a Camila são nossos maquiadores. Eles têm um filho de 12 anos. Tem só um ou tem mais? Tem dois. Um tem 12 anos. E aí, o pai da Camila estava contando lá que bateu o carro e etc e tal. E aí o filho deles de 12 anos chegou para o avô e falou, tá, mas isso só prova que o senhor não quer vender esse carro. É pré-queda isso aí. 12 anos. E você com 20, 30, 40, 50, fingindo que não viu. Quantas mulheres tinham dúvida do seu relacionamento? Aí o cara pensa em ir embora, ela insiste para ele ficar. Mas por que você está insistindo para ele ficar? Ah, porque eu não quero sofrer. Tá, mas se ele ficar, o sofrimento vai ser evitado? Ou só vai mudar de motivo? Mas, Elton, meu esposo ficou desempregado ontem e isso está dificultando a minha entrada na aliança. Outro dia nós tivemos um encontro do refúgio e aí tinha uma senhora sentada. Há um ano atrás, mais de um ano atrás, ela participou de um resgate dos otimistas e ela pensou em entrar. E o marido dela não apoiou e ela não entrou. Aí eu falei, ok, tá certo. Você tem que obedecer seu marido. Só que você pode escolher qual marido você vai obedecer. Quando o marido que você está obedecendo não compensa ser obedecido, não é para você parar de obedecer, é para você trocar de marido. É simples assim. Aí ela decidiu entrar e ele bateu o carro da empresa. Ele bateu o carro da empresa, foi lá e mostrou o carro batido para ela e foi embora. E aí, na cabeça dela, se ele mostrou,
é porque tem um prejuízo, e se ele está tendo um prejuízo, quem vai ter que pagar? Na cabeça dela, ela. Aí eu perguntei, mas esse carro é da empresa, não é? Ela disse é. Eu falei, ele te falou que ele vai ter que pagar? Ela falou não. Eu falei, então manda mensagem para ele agora no WhatsApp, pergunta se ele vai ter que pagar. E eu aposto com você que quem tem que pagar não é ele. Ele criou um probleminha para assustar ela, para ela pensar, não posso entrar porque eu tenho que pegar esse dinheiro e pagar o carro batido. Um com padrão de vítima intencional, mostrou as coisas pela metade, porque se ele chega para ela e diz, amor, bati o carro da empresa, tem seguro e o chefe disse que está tudo bem. Eu não vou ter que pagar e não vou ser demitido. Ela ia se importar com aquilo? E por que ele deu informação pelas metades? Vítima intencional. E ela, narcisista, não, se ele bater o carro, eu que tenho que pagar. Eu disse, não entre. Obedeça ao seu marido. Mulher, você que está em casa e o seu marido não gosta de mim, não gosta do que eu falo, obedeça ao seu marido, não entre. Mas chega para ele com a apostila preenchida e diga, amor, participei de uma imersão e eu descobri que eu tenho esses sonhos. Você conhece os meus sonhos? Pô, é o seu marido, pô, ele te vê pelada, né? Não pode saber que sonho você tem? Eu tenho esses sonhos, meu amor. É importante que você saiba. E eu também descobri que eu tenho esses motivos e esses objetivos. Eu também descobri que eu tenho esses medos. E eu também descobri, meu amor, que eu carrego essas culpas. Também descobri que eu tenho esses padrões. Se eu contratasse aquele homem que você não gosta, ele tiraria de mim esses medos, essas culpas e esses padrões ruins, me faria alcançar os meus objetivos por causa desses motivos. Mas ele me falou uma coisa muito séria, que é para eu confiar em você e não nele. Nós vamos economizar R$250 e ao invés de dar R$250 para ele, eu vou dar para você, meu amor. Eu vou apostar tudo em você. Aí você manda aquela música, acho que do Gustavo Lima, investe em mim. Aposta tudo em mim. Não é isso? Então aposta tudo nele. Boa! Aposta tudo nele. Eu quero saber quem é que está apostando em você, tanto quanto a gente. Quem é que está apostando em mulher mal casada, igual a gente está apostando? Quem é que está apostando em gente que sonha em ser empresário, mas quando você vai olhar, é um dos piores funcionários da empresa? A gente está apostando, porque a gente vai tirar vocês daí. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar trabalho. Mas nós temos um aliado, sabe quem é? O universo. E ele vai te dar cada pré-queda sob medida que você vai sentar e falar assim, bateu na hora certinha. Bateu na hora certinha. Mas tudo isso só vai fazer sentido se você olhar para a sua vida hoje. Não olhe a sua vida há 5 anos atrás. Não olhe a sua vida há 2 anos atrás. Não olhe a sua vida no começo do relacionamento. Não olhe a sua vida no final do relacionamento. Não olhe a sua vida hoje. Eu não sei se você está em uma relação ou se você está fora. Se você está entrando ou se você está saindo. O mesmo vale para um emprego, para uma empresa, para uma carreira. Não sei se você está entrando, se você está saindo, se você está querendo entrar ou se você está querendo sair. Mas olha para a sua vida hoje e pergunte-se, o que eu preciso que aconteça para que eu decida o que eu quero ou para que eu banque a decisão que eu tomei?